inteligência emocional e eu vou apresentar o livro A Vida Nesse Minutinho. Então, entendendo o que é inteligência emocional, tá? Esse conceito foi muito popularizado na década de 90 pelo Daniel Goleman, que escreveu livros maravilhosos que vale a pena ler. E o Daniel Goleman foi quem deu todo o fundamento do trabalho da Cassel, né? Então, o que é inteligência emocional? É um conjunto de competências que promovem autoconhecimento, autorregulação e as boas relações. A Cassel, que é a grande referência em inteligência emocional, ela elenca 5 competências chaves. A primeira é a autoconsciência, segunda, autogerenciamento, terceira, motivação, quarta, empatia e 5, habilidades sociais. Para a gente entender um pouco o cérebro, a emoção e a infância, né? E por que cada vez a gente está ensinando inteligência emocional mais cedo para as crianças e a importância disso. Então, dentro do nosso cérebro, de todos nós, existe uma parte que é chamada de amígdala. A amígdala é a primeira parte do nosso cérebro a reagir. E ela é chamada parte do cérebro reptiliano, que seria a parte mais primitiva do nosso cérebro. Então, ela ativa respostas instintivas, que é lutar ou fugir. A gente vai ler nos livros, eles sempre dão um exemplo de que chegava um leão na floresta, a amígdala ativa, ela vai fugir do leão, vai lutar com o leão. Então, mesmo hoje a gente não vivendo na floresta, a gente ainda tem a mesma estrutura de cérebro. Então a amígdala é a primeira a reagir. E a amígdala que às vezes nos faz ter comportamentos impulsivos, né? E na parte das emoções é não entender a emoção que a gente está sentindo. O córtex pré-frontal, que é uma parte mais madura do cérebro, que os humanos que vêm desenvolver de uma forma maior, ela só amadurece por volta dos 24 anos. Então pensa, para nós adultos já é muito difícil gerenciar a nossa emoção quando a gente está assim pegando fogo. Para uma criança, não só é mais difícil, como o cérebro dela nem está totalmente formado, essa parte, que é chamada a central de comando. Então as crianças não conseguem fazer essa pausa e refletir naturalmente como um adulto deveria fazer, às vezes o adulto também não consegue. Então a ideia aqui é que a gente possa ensinar as crianças a dar um minutinho e esperar para estimular esse amadurecimento emocional, de não reagir diretamente. Então o poder da atenção plena, né? O que é o mindfulness e por que ele importa, né? Então o mindfulness, em português é traduzido para atenção plena, a base dele é a gente estar presente, com atenção e sem julgamento. É observar as emoções, as sensações, sem reagir imediatamente, né? Exercícios que ajudam a gente a fazer isso é respirar. Então a vida nesse minutinho começa com exercício de respiração, aceitar e depois começar a liberar o que a gente sente. Desenvolver foco, empatia, controle emocional. E aí termos chaves que a gente pode usar aqui então é atenção plena, presença e uma respiração consciente. Então esse livro ensina o valor da pausa antes de agir e ele propõe ações que só levam um minutinho e que podem transformar as nossas relações. Então a gente vai sugerir no livro Professores Virtuosos uma série de atividades que ficam detalhadas de como executar. Então uma delas é a respiração guiada, o desafio matemática emocional, o mapa do corpo emocional, né? Os cientistas dizem que cada emoção a gente sente numa parte do corpo, isso ajuda as crianças também a pensarem aonde que eu sinto a raiva, às vezes é aqui. O estímulo sensorial, trabalhando os 5 sentidos. O livro tem música, a ideia de desenvolver coreografias e registrar as nossas emoções. Então, no índice de atividades, né, onde a gente vai encontrar uma organização de todas as atividades propostas, esse livro, A Vida Nesse Minutinho, na pétala de inteligência emocional, ele traz, novamente, vou repetir, o exercício de prática de respiração, estímulo sensorial, identificação de emoções, meditação, diário dos meus minutinhos, minutinhos de pausa e agindo como um minutinho. Minha Vida Virtuosa, o Planner do Bem-Estar, né? Esse livro de atividades que os alunos podem utilizar em sala de aula, ele traz 3 atividades relacionadas a esse livro. A primeira é emoções, qual emoção você está sentindo agora. A segunda é a do medo, escreva nas latas de lixo seus 3 maiores medos. E a terceira é o desafio do minutinho, que é ligar as frases com os desenhos. Esse livro tem 2 recursos extras, né? Que é a música, Só Leva um Minutinho, que ela é maravilhosa, que tem partitura da música no livro, e ela também tem o desafio matemático dentro do livro, né? Quantos minutinhos possui um dia.
Então, por meio do livro A Vida Nesse Minutinho, a gente explora a importância do mindfulness, da atenção plena e ajuda os alunos a reconhecerem e gerenciarem as suas emoções de maneira eficaz. Agora a gente tem a pausa de corte. Espiritualidade, né, sentido, presença e savoring, que vai ser trabalhado também com o livro A Vida Nesse Minutinho. Então, a espiritualidade é uma fonte de bem-estar. Então, a espiritualidade é reconhecido como um dos pilares de uma vida feliz e cada vez tem mais estudos relacionando felicidade com espiritualidade. Muitas escolas não religiosas evitam o tema por confundir espiritualidade com religiosidade, não só as escolas como a sociedade em geral, né? Quem é a religião necessariamente é a espiritualidade, mas a espiritualidade não necessariamente é religiosa. Então, aqui a ideia desse livro é trabalhar a espiritualidade, né, através da vida desse minutinho, através de propósito, sentido de vida, autoconhecimento, expressão autêntica de quem se é e conexão consigo, com os outros e com o universo. Então, a espiritualidade e o mindfulness. O mindfulness é uma forma de espiritualidade praticada dentro do nosso cotidiano. Então, é estar presente por inteiro em momentos bons e difíceis. A atenção plena cultiva o quê? A consciência de si e do outro, o pertencimento e a interconexão, e é um jeito de estar no mundo mais conectado ao momento presente, de a gente estar entregue para aquele momento. Aí tem toda a pesquisa de savoring, né? Saborear o que é bom. Savoring em inglês é saborear. Então, diferente do mindfulness, que é a gente perceber as emoções positivas e as negativas, o savoring é mais focado na emoção positiva. Saborear essas emoções, experiências positivas. Então, ele pode ser retrospectivo, né? A gente saboreia essas emoções relembrando momentos do passado, prestando atenção do que está acontecendo agora no presente e até orientado para o futuro de a gente imaginar coisas que a gente gostaria. Então, por exemplo, comer algo gostoso com atenção plena, sem tela, sem distração, a gente está praticando o savoring. As propostas práticas do livro, então, focadas em savoring, é fazer a leitura, perguntar para as crianças se elas sabem saborear os momentos felizes, e um pouco do savoring é esticar o bom momento, né? Prolongar ele. Então, quando a gente dá um abraço, uma coisa é dar um abraço, outra coisa é dar um abraço com atenção plena. É saborear, ele estica, parece que é um abraço mais longo, é um sorriso mais inteiro. Então, as atividades do livro que a gente propõe para espiritualidade é fechar os olhos e lembrar do que é bom, registros de savoring, escolher um momento positivo do dia e escrever sobre ele, a caixa de memórias positivas que os alunos podem fazer em sala de aula, guardando objetos, palavras e desenhos, e praticar o savoring retroativo ao abrir a caixa e reviver aquelas boas emoções. Então, no índice de atividades, né, A Vida Nesse Minutinho, Pétala Espiritualidade, tem duas propostas pedagógicas, um é o registro dos momentos saboreados e a caixa de memória, e aí dentro do planner, Minha Vida Virtuosa, Planner do Bem-Estar, tem 3 exercícios. O primeiro é gratidão, pelo que você agradece, o enigma, né, que é usar um código para resolver o enigma, e o melhor e o pior da semana, né. E ele também tem a música do Só Leve um Minutinho disponível. Então, por meio da Vida Nesse Minutinho, a gente explora a importância do mindfulness, da atenção plena, ajudando os alunos a reconhecerem e gerenciar as suas emoções de forma mais feliz, e a espiritualidade de a gente apresentar a espiritualidade em saborear aquele momento que a gente está vivendo.